Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, paz do Senhor Jesus. Você também que se encontra conectado conosco, é um privilégio nesta noite de quarta-feira nós estarmos reunidos para louvarmos o nome do Senhor, agradecendo a Ele por esta semana que nos está concedendo, agradecendo ao Senhor pela vida e também o momento de nós estudarmos, meditarmos na palavra que Ele nos deixou. E nesta noite, o texto que o Senhor nos concedeu para o nosso estudo, para a nossa meditação, encontra-se no livro do evangelista Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 13. Leiamos. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus, glórias a este Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, continuamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fale conosco, Deus, que a Tua Palavra agora proclamada, Pai, que ela possa vir de encontro àquilo que precisamos ouvir. Envia o Teu Espírito Santo, Deus, para nos auxiliar, para nos capacitar, e que toda voz contrária à Tua, que cesse agora, Senhor, e que só possamos ouvir a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito. Nos abençoe, Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos sermos edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês com certeza já ouviram algumas pessoas dizendo assim: o meu irmão, o meu cunhado, a minha tia, a minha mãe recebeu um diagnóstico de morte do médico que cuida dela, dizendo: não tem jeito, nós já utilizamos todos os recursos da medicina, o câncer já tomou conta de tudo, transformou em metástase, não precisa fazer quimioterapia, não precisa fazer radioterapia ou coisa parecida, só resta ir para casa e aguardar o fim. O seu advogado já chegou para você e disse: olha, a causa que você me confiou é perdida, já transitou em todas as instâncias, eu já utilizei todos os trâmites, todas as brechas que a lei permite, mas não houve jeito, é causa perdida. Você, alguma vez, você já ouviu pessoas sentenciando outras, dizendo assim: olha, esse é filho de drogado, é filho de prostituta, é filho de assassino, esse não tem jeito, herdou tudo de ruim que o pai praticou, esse não tem jeito, a mãe tentou ensinar, mas não houve meio, esse é causa perdida, esse não tem jeito. E quantas vezes
sentenças são proferidas, decretos humanos são colocados diante da nossa vida. E muitas vezes as pessoas fazem, talvez sem entender, sem ter conhecimento de causa, ou simplesmente porque tiveram o desejo de falar desta maneira. A mulher encurvada também não foi diferente. Com ela aconteceu a mesma coisa. Ela ouviu decretos, ela ouviu sentenças, e esse relato, essa história linda, essa história intrigante, libertadora da mulher encurvada, aconteceu provavelmente em uma das sinagogas situada em Jerusalém. Nesse tempo, o povo judeu ele vivia sob o domínio do Império Romano. Era o reinado de Herodes Antipas. E esse povo, eles viviam dominados, eles viviam sobre juramento de fidelidade ao rei, o rei Herodes Antipas, porque eles tinham que ter fidelidade ao rei, pagar pontualmente, mensalmente os impostos e tinham que prestar obediência a eles. No contexto religioso, os sacerdotes eram os representantes teóricos da aristocracia espiritual da nação de Israel, pois os sacerdotes haviam perdido espaço para os escribas na tarefa de ensinar a lei, a Torá. Mas os sacerdotes, eles continuavam sendo chefe da nação, representando o poder religioso e civil através do Sinédrio. O Sinédrio era um órgão diretivo e supremo da nação de Israel, um tribunal de natureza religiosa, de natureza administrativa e judiciária, mal comparando hoje com o Supremo Tribunal Federal. E esse poder, essa gama de poder que foi dado, que foi otorgado ao Sinédrio, a única exceção era que eles não podiam executar a pena de morte, porque isso era uma prerrogativa outorgada aos romanos nessa execução. E é nesse contexto, nesse burburinho, nesse contexto amplo, complexo, que se descortina diante dos nossos olhos a história e a cura da mulher encurvada. Essa mulher vivia olhando para baixo, ela vivia sem expectativas, vivia sem saídas. Era uma mulher anônima, marginalizada, excluída. E por causa da enfermidade, da deformidade física que carregava, ela se transformou num ser desprezível. E ela só atraía olhares de zombaria, olhares de desprezo, e ela passava à margem da sociedade, ela vivia à margem da sociedade. Mas essa mulher era israelita, era filha da promessa e filha de Abraão. O que nós temos que destacar é que durante esses 18 anos, esta mulher não deixou de ir à sinagoga para adorar, para estudar o livro da lei, a Torá, porque ela acreditava que um dia o milagre, a cura, a sua libertação pudesse acontecer. Essa mulher, ela vivia por fé, mesmo que um veredito, uma sentença, um decreto já havia sido pronunciado contra ela. De modo nenhum podia endireitar-se. Passaram-se 18 anos e nada mudou na vida desta mulher, que estava nessa posição pela força do diabo. Nessa descrição, o evangelista Lucas deixa bem claro o que o diabo faz com as pessoas. Ele joga as pessoas para baixo, ele gosta de vê-las com medo, prostradas,
caídas. E ele joga as pessoas para baixo para que elas não vejam o poder de Deus. Pois o homem e a mulher que ora para baixo, eles vivem sem perspectiva de vitórias. E foi assim com essa mulher, envergonhada, encurvada e prostrada durante 18 anos. Aquela mulher, ela tinha uma deformidade na coluna cervical. E a Bíblia vai nos dizer que isso foi causado por um espírito maligno, um espírito de enfermidade. E por isso, essa mulher não podia endireitar-se. E um detalhe nos chama a atenção: somente o Evangelho de Lucas narra a história dessa mulher. E ele, por ser médico, ele dá maior credibilidade a essa história. Não que precisasse, não que fosse necessário, mas o evangelista Lucas, e no caso o médico Lucas, ele dá uma explicação espiritual e consegue discernir pelo poder do Santo Espírito que aquela enfermidade era provocada por uma ação demoníaca. E nos vem uma pergunta: e o que o inimigo de nossas almas fez e continua fazendo com a humanidade, com o ser humano, com você, meu irmão, com você, minha irmã? Ah, meus irmãos, ele oprime, ele subjuga, ele escraviza e deturpa o sentido pleno da vida. Então, o homem peca, ele cai em delitos. E nesse momento ele se afasta do Criador. E a imagem que o homem vê de si mesmo é uma imagem distorcida, fracassada, retorcida. Uma imagem que nada parece com aquilo, com o propósito que o homem foi criado. E diante dessa situação, ele passa a andar cabisbaixo, pois o homem e a mulher oprimidos, eles perdem a capacidade de olhar para o alto, de olhar para os céus, e só ver fracassos, só ver derrotas, ruínas ao seu redor. Mas isso dura até o dia, o momento deles terem um encontro com o Criador e Consumador da vida. E tudo se faz novo na vida deste homem, desta mulher. Nós abordaremos 4 aspectos desse encontro de Jesus com a mulher encurvada. E o primeiro aspecto que abordaremos é o olhar de Jesus. Ah, meus irmãos, porque o olhar de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Um dia essa mulher vai à sinagoga e Jesus estava lá. Era uma manhã de sábado, Jesus ensinando a palavra de Deus. Ela não viu Jesus porque andava encurvada, mas ele a viu, porque ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Jesus, ele conhece todos os meus caminhos, todos os seus caminhos, meus irmãos. Ele nos vê o tempo todo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todos os lugares. E ele já nos conhecia quando nós ainda estávamos em formação. E os nossos dias foram estabelecidos quando ainda éramos gerados pela nossa mãe. Porque o Senhor nos fez com propósito, Ele nos fez com uma finalidade, e tudo na vida com Deus, tudo na nossa caminhada cristã tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo. E aquele encontro de Jesus com a mulher encurvada já havia sido marcado na eternidade. O segundo aspecto que nós analisaremos nesta noite é que o encontro com Jesus gera quebra de preconceitos e paradigmas. Nós vamos ver o Senhor Jesus invadindo o contexto histórico de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, onde as mulheres eram desfiguradas, eram figuras sem valor. E Jesus, ele restaura simbolicamente todas as mulheres,
à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus ele estende a mão para endireitar aquela mulher, ele estava declarando que se importa com todas as mulheres, pois assim como todas as outras mulheres saudáveis, devido aos costumes judaicos, elas não sentavam nos primeiros lugares e nem dentro das sinagogas. Mas Jesus chama aquela mulher e ela vai andar pelo meio da sinagoga, lugar onde jamais ela poderia passar. E ela vai ali ao encontro de Jesus, quebrando os preconceitos, quebrando os ritos judaicos, todo o legalismo, toda a religiosidade presente na sociedade daquela época. Porque é assim que Jesus faz. Quando ele te encontra, quando ele te vê, tudo que gera desconforto, que gera temor, que gera dúvidas, Jesus desfaz. E ele continuou agindo, ele continuou fazendo na vida daquela mulher. Abordaremos agora o terceiro aspecto. Quando Jesus chama, não é para envergonhar. Quando Jesus chama, é para libertar e para curar. E Jesus, ele costumava alinhar ensinamento e prática. E ele estava ensinando amor, bondade e misericórdia. E quando ele vê a mulher encurvada, ele para tudo o que estava ensinando e diz: estás livre. Ah, meus irmãos, era para eles terem entendido o que Jesus estava falando, mas os incrédulos, os religiosos, os zombadores que estavam ali presentes diziam: esse homem não tem poder nenhum, pois disse: estás livre. Ah, e essa mulher, coitada, ela continua andando encurvada, ela continua do mesmo jeito, mas não sabiam eles que o autor da vida estava preocupado em curar a alma, a mente daquela mulher. Eles não entendiam que Jesus estava quebrando as sentenças, os decretos humanos, os julgos, os grilhões de Satanás, e que a cura física seria uma consequência de tudo de extraordinário que estava acontecendo no interior daquela mulher. Ninguém entendeu o que Jesus falava, mas a mulher encurvada, ela entendeu, ela sabia que Jesus falara com ela, pois ele chamou-a. E isso era fora do comum, porque geralmente aqueles a quem Jesus curou foram ter com ele. E isso mostra o modo peculiar, o modo particular de Jesus, de tratar cada um. Pois muitas vezes ele nos vê no coletivo, mas trata e cura no individual. Então, aquela mulher vai ao encontro de Jesus, andando encurvada, porque ainda não estava curada no seu interior. E Jesus estende a mão, coloca sobre a cabeça dela e ela vai erguendo diante de todos que a contemplavam com olhares de admiração, espanto e temor, para a glória do nome do nosso Deus. E abordaremos agora o quarto aspecto que é gerado por esse encontro de Jesus com a mulher encurvada. Então, Jesus pronuncia: mulher, mulher, esse foi o último dia que você viveu encurvada. O tempo da escravidão acabou, as cadeias foram quebradas, o tempo da dor e da humilhação cessou, acabou, acabou. E Jesus finaliza com uma voz suave, com uma voz tranquila: volta para a tua casa.
E a Bíblia relata que aquela mulher saltava de alegria, aquela mulher glorificava, aquela mulher dava glórias a Deus, porque ela estava curada e liberta do jugo de Satanás. E aquele dia poderia ter sido somente mais uma ida à sinagoga, mas aquela mulher, ela acreditou no poder e no agir de Deus. E naquele momento, o Senhor Jesus devolveu a ela a dignidade, a autoconfiança, a autoestima. E ela saiu dali podendo endireitar todas as áreas da sua vida, porque agora ela tinha a presença do Deus Todo-Poderoso. Pois quando Jesus chega, Ele muda tudo ao nosso redor. Quando Jesus chega, o inferno e seus demônios têm que se render diante do seu grande poder. Quando Jesus chega, os inimigos têm que recuar, têm que bater em retirada e saírem envergonhados. Quando Jesus chega trazendo a sua luz, as trevas são dissipadas. Quando Jesus chega, vem com ele um novo amanhã. Vem com ele dias de esperança, vem com ele dias de alegrias, vem com ele o amor, a compaixão, a paz. E tudo que era contrário, tudo que não procedia do Senhor, tem que sair da vida dessa pessoa. E muitas vezes nós deixamos que o pecado, a tristeza, o sofrimento, as enfermidades tomem conta de nós e nos façam andar encurvados. Mas de uma coisa nós aprendemos aqui nesta noite: nós não temos que ter medo de nos expormos, de nos colocarmos na presença do Senhor, porque Ele nos ama, o Senhor nos quer ver de pé, de cabeça erguida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesta noite, não desvie o olhar seu do olhar de Jesus. Quando Ele chamar o teu nome, quando você escutar essa voz, não se faça de surdo, meu irmão. Escuta o que o Senhor está querendo falar com você, porque Ele te ama do jeito que você está, mas o seu amor é tão grande, o seu amor é infinito, seu poder infinito vai te revestir de força, de coragem, gerados pelo Espírito Santo de Deus. Pois quando nós nos rendemos à presença do Senhor, tudo que está torto, encurvado, distorcido à nossa volta é transformado, é curado, é consertado, é restaurado através do poder de Cristo Jesus em nós. E o que nós devemos fazer diante do chamado de Jesus? É ir ao encontro dele, é render a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E hoje, o Senhor está aqui, chamando e esperando por você. Não existe nenhum outro que esteja tão interessado em te salvar, que quer o teu bem e que quer endireitar todas as áreas da sua vida. O chamado vem dele. O chamado vem do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu e nos justificou através de Cristo Jesus. Não há referência bíblica que relata, que indica que a mulher encurvada sabia quem era Jesus. Mas aquele homem chamado Jesus sabia quem era ela. Ele a viu primeiro antes de chamá-la, pois Ele observa a nossa vida, Ele sabe de nossas dores e alegrias, fraquezas e tristezas. Ele sabe o que você tem pedido durante anos para Ele. Ele sabe o que está reservado para o teu tempo presente. Para o teu passado, meu irmão, o Senhor te oferece perdão. E do teu futuro Ele cuida, Ele está cuidando através de Cristo Jesus.
E o Senhor Jesus, Ele te ama e não desiste de você. E nesta noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você também. O que tem nos encurvado? O pecado, a enfermidade, o desemprego, a falta de perdão? O que tem acontecido para que teu ministério esteja paralisado, quase falido? O que tem separado você do seu Deus? Seja o que for que estiver te paralisando, fazendo você andar cabisbaixo, encurvado, desanimado, venha ao Senhor Jesus. Ele te contempla e o olhar do Senhor Jesus faz toda a diferença. O olhar de Jesus é o diferencial na vida do homem e da mulher. E neste olhar de amor de Jesus, não há lugar para julgamentos, preconceitos, discriminações, nem divisões. Renda-se a Ele, deixe que o Senhor Jesus te toque, deixe Jesus sarar, curar a tua alma, curar a tua mente, curar o teu espírito, para que todas as áreas da sua vida sejam restauradas. Sinta a presença do Senhor Jesus, que é real e que está no meio de nós. Sinta o toque do Espírito Santo em você. Ouça a voz do Espírito Santo através desta palavra. E que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo dele, faça gerar em nós, faça gerar em mim, faça gerar em você a paz, a alegria, a fé, a tranquilidade, para que mesmo nos momentos adversos, que possamos fazer como a mulher encurvada fez, sermos persistentes, sermos perseverantes, sermos resilientes, vivermos de fé, para que possamos alcançar as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Nesta noite, você que ouviu esta palavra, e você se sentiu motivado, você se sentiu tocado e quer nos ajudar para que esta obra cresça, para que a expansão do reino de Deus seja amplo, profundo, você pode nos ajudar, você pode contribuir com esta obra. Aqui embaixo estão as contas da nossa igreja. E você também pode contribuir usando o QR Code. E que o Senhor te abençoe e faça fecunda a tua fé nele. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, diante, Pai, da Tua palavra que foi proclamada. Ó Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas estão diante de Ti, contemplando a Tua face, Senhor, meditando na Tua palavra, esta palavra, Deus, que tem todo o poder, esta palavra que foi proclamada, que foi anunciada aos nossos corações. E a tua palavra, Pai, ela não volta vazia. Antes, ela faz aquilo que te apraz. E sabemos, Senhor, que a tua palavra tem poder para curar, para restaurar, para consertar vidas. E nesta noite, nós nos rendemos à tua vontade, nós nos rendemos ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós acreditamos que o Senhor, em misericórdia e graça, pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Faz assim, Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Cura, transforma, liberta, sara estas almas, estas vidas, meu Deus,
para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus, aleluias. Tenham todos uma noite abençoada, um restante de semana na presença do Deus Todo-Poderoso e que Ele continue nos conduzindo, nos orientando em tudo quanto fizermos.